Por isso que tudo começa da dieta, é desde criança, inclusive no que tange ao comportamento inibitório da criança, porque, claro, a criança vai comer aquilo que o pai dá, a criança não vai saber se aquilo é certo ou errado, a criança não decide o que come, ser como o padrão alimentar dela, a culpa é do pai, para bom ou para ruim, não importa. Eu vou fazer outra pergunta aí, que vocês certamente vão saber a resposta. Vocês conhecem alguma amiga de vocês da mesma classe social, né, que não é bonita? Não tem. Não tem. E por que não tem? Porque desde o início da criação delas e de vocês foram muito bem alimentadas, com alimentos adequados, que reduzem a inflamação do organismo. Porque um organismo que está inflamado, sob um processo de inflamação, porque a alimentação não é adequada, na hora que ele vai organizar as células, elas vão sofrer com isso. Basta olhar para qualquer indivíduo que se alimenta mal, que se alimenta bem, tu vai ver quem está mais bonito, quem tem mais simetria de face, a pele está melhor e etc. E isso começa desde tenra idade, quando o indivíduo está ali formando os tijolinhos, né? Quando o organismo está crescendo. Se ele está sob um processo de inflamação porque a alimentação é inadequada, e então na hora de ordenar as células, elas vão sair da estrutura, assim. Beleza. Aí o bom pai, vai lá e alimenta adequadamente seu filho, controla para não ter muito açúcar, para não ter muita gordura que não deveria ter, para ter uma alimentação variada, com o mínimo do mínimo do mínimo de industrializado possível. Na hora que essas células vão se agrupar, vão crescer, multiplicar, se reconstruir, porque o corpo está o tempo inteiro perdendo isso, elas vão se posicionar de uma maneira adequada. Por isso que as amiguinhas de vocês são todas bonitas. Porque é uma classe social maior que foram muito bem alimentadas quando criança e que, portanto, na hora de construir o tecido, não ficou sob efeito da inflamação. Por isso que tudo começa da dieta, é desde criança, inclusive no que tange ao comportamento inibitório da criança, porque, claro, a criança vai comer aquilo que o pai dá, a criança não vai saber se aquilo é certo ou errado, a criança não decide o que come. Estabelecer como padrão alimentar dela, a culpa é do pai. Para bom ou para ruim, não importa, porque a criança não decide, ela come o que é ofertado. Então, quando ela é criança, que ela está ali recebendo alimentos, ela está se condicionando a como esse alimento se conecta com a vida dela. Um exemplo bem simples. A criança chora, faz birra e ela recebe chocolate. Ela está aprendendo a receber um prazer quando ela faz birra. Podemos até voltar um pouco. Quando a criança, o bebê ainda, às vezes ele está chorando, ele está esperneando, gritando, mas ele só está incomodado com a posição que ele está. Não é que ele está com fome, mas a primeira coisa que ele recebe, seio. Ele recebe leite materno. E ele não está com fome, ele só está numa posição que não está confortável. Só que isso, desde bebê, já vai condicionando o indivíduo através da alimentação a manter comportamentos futuros que serão ou para uma criança mais controlada ou menos. Isso já foi testado de inúmeras maneiras. O mais comum é o estudo dos marshmallows, onde era dado para a criança a escolha entre se ela comer o marshmallow que é dado para ela agora, ela não ganha nenhuma recompensa, mas ela ganha esse marshmallow. Mas se ela esperar durante 15 ou 20 minutos, eu não me lembro exatamente o tempo, ela só precisava esperar, olhando para esse marshmallow, sem pegar, sem comer. Só esperar porque ela ia ganhar outro. Aí ela poder comer os dois. As crianças que escolheram esperar, conseguiram esperar e comeram 2 marshmallows depois, tiveram, depois de seus 20, 30 anos, que foi um estudo longuíssimo, mais sucesso na vida delas pelas medidas que o estudo dava. Esse é um estudo clássico, muito bem conhecido, mas isso demonstra que tudo começa na alimentação, porque o indivíduo aprende a ter controle na alimentação, né? É ali onde tu começas a refrear os impulsos, é no alimento. E é a primeira coisa que a criança vai ter contato o tempo todo. Tudo começa na alimentação, porque todos os dias tu tens que comer. Né? Nem todos os dias tu tens que trabalhar, nem todos os dias tu estás com pessoas, mas todos os dias tu tens que comer, então
Todos os dias tu vais ter contato com esse comportamento. E quando eu preciso treinar um indivíduo para ter uma rotina adequada, para acordar no horário, para ter controle sobre a própria vida, o primeiro controle é aquele que ele exerce todos os dias, que é o alimentar. Tudo começa na boca. As falhas do indivíduo começam na boca, porque a pessoa que não tem controle sobre a própria boca, sobre aquilo que entra, também não tem controle sobre o que sai. Ela não tem controle sobre o que ela decide, porque ela não consegue decidir a coisa mais básica de todas, que é o primeiro comportamento, que é o comportamento inibitório. Naturalmente, o corpo, todos os corpos, vão em direção a alimento, sexo e água. Ok, que água todo mundo tem que beber, né? Mas os dois primeiros, do comportamento inibitório, não necessariamente a pessoa precisa. E principalmente ela não tem que ter isso quando é só compensação. Né? Estou me sentindo mal, vou comer. Tive um dia ruim no trabalho, eu preciso de um doce. Terminou o almoço, eu preciso de um doce. Tá, da onde que saiu isso? Né? Então, quando eu tenho que treinar o indivíduo, eu tenho que começar da alimentação. Ou pelo menos verificar que a alimentação dele obedece a alguns parâmetros em que a comida não é a resolução de problemas da pessoa. Até mesmo porque a sensação de prazer de tu resolveres um problema que te causa alívio, tipo, tudo tá dando errado no dia, aí dá uma coisa certa. Finalmente. É alívio, é prazer. Tudo dá errado para uma pessoa, ela faz o quê? Ela vai comer. Ela vai sentir o mesmo alívio. O corpo dela não sabe a diferença do alívio de comer do que o alívio de resolver o problema. Para o corpo é prazer, da mesma maneira. Então a pessoa começa a condicionar. Tá com problema, busca alimento. Aí ela tem prazer, ela vai sentir isso durante alguns segundos, 2 minutos, depois ela sente culpa, é um nojo, né? Aquela aversão. Então quando eu preciso treinar indivíduos, eu preciso começar do alimento. Eu preciso ter esse controle porque é básico de todo o corpo, todo mundo tem que ter controle alimentar. Porque a partir do momento que a pessoa tem controle alimentar, ela começa a tomar decisões acertadas na vida. Muito simples, né? Como tu tens esse comportamento inibitório treinado, tu começa a treinar o segundo comportamento, que é excitatório. Excitatório não é excitação sexual, é excitação neuronal. Então, se tu aprendes a inibir, tu começas a aprender a excitar na direção do teu futuro, na direção adequada para a tua construção. Beleza, eu não vou comer esse alimento aqui, mas eu vou comer este outro. Tu começas a controlar os teus impulsos, que depois se ramifica para os outras coisas da vida, e aí depois de controlar esses impulsos, tu direciona para onde essa energia tem que ir, que é para as coisas que constroem um indivíduo. Aquisição de habilidades, aquisição de bens, né? Vim aqui gravar com vocês. Isso só é possível porque em um momento eu tive autocontrole, treinado, né? Porque até o meu trabalho começou da dieta. Só depois que ele foi se ramificando para outras coisas da vida das pessoas. Mas de início foi a dieta. Foi isso que eu focalizei. Então, assim, tudo começa da dieta, porque a partir do momento em que tu tomas a decisão de controlar o alimento, de controlar a tua boca, de tipo, ok, eu só vou comer isso que eu preciso, é natural. O indivíduo passa a pensar o que mais ele pode fazer. Daí ele decide acordar todo dia em tal horário para fazer aquela refeição, e aí ele decide que ele vai precisar fazer uma caminhada, ele vai precisar ir para o treino, ele vai precisar controlar uma outra série de coisas na vida dele, que eram decisões que até outro dia ele não tomava, porque se o indivíduo busca alimento e obtém esse prazer, ele fica saciado, ele não tem mais pelo que conquistar, não tem mais o que fazer, né? Porque já está resolvido, o problema já está resolvido. Se tu está saciado, eu não como até ficar saciado, eu fico menos. Porque se eu comer até ficar saciado, primeiro eu vou ficar sonolento. 2, eu vou perceber que, tipo, já tá bom. Eu já tô contente com aquilo. Então eu como menos. Por isso eu não ganho muito peso, meu peso não passa daquilo que é. Eu posso usar suco que quiser, né? Que não é esse. Eu posso usar suco, mas eu não vou passar de um determinado peso porque eu não vou comer mais, porque eu não vou ficar saciado. Eu não quero ficar saciado. Eu quero essa gana de conquistar mais e para isso uma discreta fome.
que se faz fácil. Sabe aquela sensação? Vocês estão comendo um prato de comida. Tá? E aí, chega no geralmente é uns 70 para 80% dele. E tu pensas, eu poderia parar agora. Eu não precisaria mais. Mas tu vais até o final do prato, porque o prato já está ali. Né? E no outro dia faz a mesma coisa, depois faz a mesma coisa. Esse é o momento que tu podes parar. Fica com essa sensação, esse sinal amarelo que liga no cérebro. Deixa isso. Porque tu vais perceber que tu consegues comer menos, prestando atenção no teu corpo, né? E que tu ficas, depois de uns 15 minutos, tu está saciado igual. E isso ocorre porque o primeiro sinal de saciedade do organismo é o estiramento gástrico. Então, tu ingeres o alimento e quando tu estás fazendo a digestão dele, ele vai pressionar o estômago como um balão. O primeiro sinal de saciedade é esse. Esse é rápido. Em alguns minutos, se alimentando, ele atinge esse estiramento e o sinal tá ali. Depois, somente, que tu vai ter outros sinais que demoram de 15 minutos até horas para acontecer. Por isso, por exemplo, que tu te alimentas pouco, as pessoas fazem muito isso. Elas comem pouco de manhã, às vezes nem comem de manhã, come de meio-dia, às vezes correndo, chega às 6 horas da tarde, a pessoa está insana buscando alimento. Tá, mas por que isso? Porque ela não deu, primeiro que nas refeições ela nem deu o tempo de ter o estiramento gástrico, para ter essa saciedade, e o organismo demora de 6 a 8 horas para reconhecer déficit calórico. Por isso que as pessoas têm aquelas crises das 6 da tarde, onde elas precisam comer absurdamente quando chega do trabalho e diz que é estresse. Não é estresse, não. É a pessoa que não se alimentou primeiro. E o corpo demora para perceber essa ausência calórica. Peraí, mas a gente está consumindo mais gordura dos estoques aqui do que está entrando. Então, em algum momento, o corpo vai cobrar. E demora de 6 a 8 horas para isso acontecer. Então, o indivíduo que acorda no horário, faz a alimentação que ele devia fazer, come de meio-dia, tem uma refeição adequada, quando ele chegar às 6 horas da tarde, ele não vai ter a mesma fome. Ele não vai precisar do mesmo alimento, nem da mesma quantidade. Por quê? Porque o corpo já recebeu o que precisava e os estoques estão balanceados. Poxa, simples assim. E o indivíduo que começa a fazer isso, depois, naturalmente, ele vai organizando o que ele faz entre as refeições. Primeiro, ok, eu tenho tais coisas para comer, eu estou adequado com isso, o que mais eu mudo na minha vida? Cara, é batata, assim, sempre acontece igual, até mesmo quando, vamos dizer que quando eu trabalhava como nutricionista, estritamente como nutricionista, que eu só fazia dieta. Era a única coisa, eu só fazia dieta e enfim. Eu percebia que depois que a pessoa desenvolvia autocontrole alimentar, ela começava a pensar no que mais resolver da vida dela. Aí ela regula o sono, as demais atividades do dia. Outro ponto importante é mais em homens, né? Para homens isso é mais problema, mulher não precisa, que é a masturbação. Porque é controle inibitório também, né? A busca é por alimento, água ou sexo. A mesma coisa para masturbação. Eu não começo resolvendo o problema da masturbação dos meus alunos. Eu começo resolvendo a dieta, porque é controle inibitório. É o mesmo controle. O indivíduo só vai sair de um para ir ao outro, porque se ele desenvolve autocontrole num, ele desenvolve no seguinte, porque o padrão é o mesmo. Né? Então, assim, tudo começa na dieta. Não importa se eu tenho que trabalhar com homem, com mulher, com jovem, não interessa. Eu só consigo construir os adultos que eu quero construir e ser o adulto que eu preciso ser, se a minha alimentação tá adequada. Antes disso eu passei 4 anos estritamente atendendo como nutricionista. E era uma coisa que nem na faculdade foi ensinado, porque a faculdade ensina a fazer planos alimentares, ela não ensina o indivíduo a seguir o plano alimentar, o que envolve outro conjunto, outra série de variáveis e problemas que tem que resolver na vida do sujeito e mostrar para ele para que ele está seguindo a dieta, não por quê, não é a importância de seguir a dieta, é o que essa dieta resolve na vida dele. E com o passar do tempo eu fui deixando de ser somente um nutricionista que passa dieta para ser treinador comportamental. Eu prefiro treinar pessoas a seguir com a dieta e qualquer outro plano da vida dela do que simplesmente entregar um plano alimentar que essa pessoa não vai saber cumprir. Então, se tu queres saber mais sobre esse trabalho, basta me seguir no Instagram ou você pode também me chamar enquanto eu ainda não sou famoso, eu estou respondendo no inbox.